galerinha, vamos retornando para a nossa aula. Pessoal, lembrando, nós tivemos o primeiro momento da nossa aula, onde nós falamos sobre o tema da aula de hoje, nós falamos sobre a comunicação, tá? É um tema que nós já estamos vendo aí durante as últimas aulas, essa comunicação que muda, que altera ao longo do tempo, de acordo com os recursos tecnológicos que são disponíveis para as organizações, para as pessoas. Nós falamos sobre a necessidade e a importância de uma boa comunicação diante de uma sociedade. Não dá para existir sociedade sem comunicação, né? É impossível ter uma sociedade sem ter um sistema de comunicação rápido, direto, que as duas partes consigam entender, certo? A mensagem. Nós sempre temos alguém que envia a mensagem e alguém que recebe essa mensagem. Então, esse processo aí de enviar a mensagem e receber a mensagem, esse processo ele precisa acontecer da melhor forma. Tá certo? E aí, turma, essa forma de se comunicar existe de diversos aspectos. Existem recursos digitais, existem recursos audiovisuais, existem recursos impressos, e aí vai de acordo com a realidade de cada organização. Vai de acordo com a realidade de cada empresa, com a realidade de cada estilo de negócio, tá bom? Ok? E aí, turma, hoje, nesse segundo momento, nós iremos falar sobre o nosso projeto. O nosso projeto de aprendizagem interdisciplinar 1. Esse tema nós já estamos conversando acredito que há mais de 3 aulas, né? Durante, eu acredito que umas 3 aulas, essa daqui eu acho que é a 4ª que nós estamos conversando, nós estamos falando sobre esse projeto, que é a nossa atividade avaliativa dessa disciplina. É a atividade avaliativa final dessa disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Vou tirar algumas dúvidas que já foram conversadas comigo, né? Alguns alunos entraram em contato, alguns professores mediadores também entraram em contato comigo ao longo da semana, e hoje eu vou tentar trazer algumas desses questionamentos, responder alguns deles, né? E aí, se você tem alguma dúvida que não foi respondida durante essa minha fala, você pode estar colocando aqui no chat, que a gente vai tentar responder da melhor forma. Primeiro ponto, pessoal, esse projeto ele tem uma data para ser entregue, tá? No máximo, até dia 16 de setembro. Então, se você já terminou o seu projeto, já fez o seu projeto todo completo, você vai enviar, você vai entregar para o seu professor mediador, tá bom? Professor mediador é responsável por receber o projeto de vocês. Então, entregue para ele. Lembrando, não se esqueçam de obedecer à formatação, não esqueçam, por favor, de colocar o nome, de respeitar toda aquela estrutura de formatação que foi enviada para vocês, certo? Primeiro ponto, alguns alunos perguntaram, né? Professora, aquele local na folha que tem data e local, o que eu coloco? A data, você vai colocar a data de entrega e o local você vai colocar a sua cidade, né? Sua cidade, traço, o estado. Normalmente a gente coloca assim, por exemplo, se eu fosse colocar o meu, Teresina, traço, PI, tá bom? De Piauí. Então, normalmente você coloca o nome da sua cidade, traço, PI, que é o do estado, tá? E aí a data, você vai colocar a data de entrega. Ok? Por exemplo, dia 16 de setembro de 2022. Essa é a estrutura que normalmente é colocada, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, a temática. Qual é a temática do projeto? A temática do projeto é uma temática geral. Geralzona mesmo. Para todo mundo é a mesma temática principal, que é o painel socioeconômico, um retrato da realidade local. Então, você vai escrever, você com a sua dupla vai escrever, vai falar sobre algo, né? Algo da parte socioeconômica da sua região. Eu também já conversei na aula passada, mas eu vou repetir porque eu acho importante. Alguns professores mediadores falaram, professora, na nossa região específica,
nós não temos uma estrutura, né, algo muito bem definido sobre o painel socioeconômico. A gente pode falar sobre a macro-região? Pode, tá bom? Pode sim. Tá? O importante é que você fale sobre aquela região que faz parte da sua cidade, né, o seu município. Então, pode ser ou da micro-região, que no caso a sua cidade, seu município, ou da macro-região, que foi o que eu mostrei naqueles exemplos anteriores, tá certo? Eu até trouxe também nesse slide, lá no final, tem mais uma vez, eu trouxe repetindo, né, para vocês sempre terem essa estrutura. Então, tem muita gente com temas muito interessantes mesmo. Eu vou dar até uma lida aqui em alguns temas que alguns colegas trouxeram, tá? Alguns professores mediadores entregaram alguns temas muito interessantes sobre o tema dos seus projetos. Por exemplo, o pessoal de Juazeiro do Piauí. O pessoal de Juazeiro do Piauí, a professora falou que eles vão falar sobre alguns temas, como extração de pedra, é um tema bem interessante, extração da carnaúba, cajucultura, pesca, cana-de-açúcar, mandiocultura, apicultura, cultivo de grãos de milho, ovinocaprinocultura, produção de laticínios e vaquejada. Pessoal, o pessoal de Juazeiro do Piauí está de parabéns, certo? São temas muito interessantes, eles realmente entenderam bem aí a estrutura do que o tema estava solicitando. Eu estou falando aqui o exemplo do pessoal de Juazeiro do Piauí, porém, vários outros polos também já colocaram os seus temas e ao longo das aulas eu fui até mencionando o tema, né, os temas dos outros polos e todos estão excelentes, tá bom? Nós teremos aí vários projetos com temas muito relevantes. E aí, turma, vocês podem falar sobre esse tema, se tem alguém ainda que está um pouco perdido, né, que ainda não conseguiu se encontrar, dá tempo. Mas vocês têm que correr, vocês corram, viu? Dá tempo ainda de terminar o projeto, com certeza tem tempo suficiente para terminar o projeto. Agora, quem ainda não começou, converse com o seu professor mediador, veja com seus colegas de sala, tá? E caso você não conheça, tem o grupo justamente para isso, para vocês também se comunicarem, certo? E aí, turma, vocês podem falar de diversos aspectos desse setor socioeconômico. Vocês podem falar dos pontos positivos, dos pontos negativos também. Existe, né? Existe esse aspecto também, tá? Então, galerinha, é muito importante que a gente tenha bastante atenção. Um primeiro conselho, né? Um conselho. O primeiro conselho não, que eu já falei vários. Mas um conselho muito importante também para vocês fazerem esse projeto. Estabeleça um plano e familiarize com as principais normas. Existe a estrutura do projeto, existe a estrutura do trabalho. Tem aí o sumário, na verdade tem a capa, tem o sumário, tem a introdução, certo? Tem um objetivo geral, tem um objetivo específico. Então, pessoal, existe toda uma estrutura que precisa ser respeitada, tá certo? E a gente precisa ficar bem atento com relação a isso. Estabeleça um plano que familiarize com as principais normas. Primeiro ponto, faça um planejamento do seu trabalho. Se você vai trabalhar em dupla, organize o que cada criatura vai fazer, o que cada pessoa vai fazer. Tá? Não faça o seu trabalho sozinho, porque se fosse para fazer sozinho, nós iríamos realizar o trabalho de forma individual. Como é em dupla, os dois indivíduos, né, os dois envolvidos precisam estar trabalhando em equipe, né, em dupla. Primeiro ponto, o planejamento do seu trabalho, ele envolve algumas etapas. A preparação sobre o tema. Então, você precisa primeiro definir qual é o tema que você vai trabalhar. Eu acabei de dar vários exemplos do que o pessoal de Juazeiro do Piauí vai fazer.
Então, normalmente, para eles conseguirem começar o projeto deles, eles primeiro precisaram identificar a temática, o tema que eles iriam trabalhar. Então, se vai falar sobre a extração de pedras, precisa primeiro identificar, né, sobre o tema. Na minha região, existem pessoas que trabalham com extração de pedras. É algo que move, no caso, a parte econômica da minha região. Então, nós vamos falar sobre as pedras, sobre a extração de pedras. Nós vamos falar sobre, no caso, sobre o caju, né? A caju, sobre os produtos que são trazidos pelo caju. Pode ser aí, no caso, a cajuína, pode ser o doce de caju, pode ser diversos outros recursos, né? Muitas pessoas utilizam a goma do caju também para a parte medicinal. Então, vai depender do que sua região trabalha. Então, só com o caju, tem várias linhas de pesquisa. Pode falar sobre a castanha, pode falar sobre a venda de doces, pode falar sobre a fabricação de cajuína, pode falar sobre a utilização do caju depois que ele é espremido, né? Fica só aquela parte do caju que é muito utilizado para ração, que pode ser reutilizado para outros fins. Então, turma, existem muitas linhas de estudo somente de um aspecto, por exemplo, do caju. Imaginem de todos os outros aspectos que existem, né? De todos os outros segmentos que existem ao longo aí, durante a nossa região, dentro da nossa região. Outro aspecto importante é a elaboração do plano de trabalho. Fazer a divisão. Pessoal, fala com a sua dupla e fala, olha, eu vou ficar responsável pela pesquisa, por coletar os dados, você já fica responsável por fazer a estrutura do projeto. Eu vou trazer, no caso, as informações e tu faz a escrita, por exemplo. Eu vou fazer uma pesquisa sobre um aspecto socioeconômico e você já faz uma pesquisa sobre outro aspecto. Nós vamos falar sobre o caju, então eu vou pesquisar sobre a castanha, sobre a estrutura, né, como é que é a extração, como é que é feito o processo de embalagem, como é que é feito o processo de venda, e você vai falar sobre outro aspecto, vai pesquisar sobre outro aspecto. No dia tal, a gente vai sentar e a gente vai escrever o nosso projeto. Você fica responsável pela introdução, eu fico responsável pelo objetivo. Então, vocês precisam estruturar, elaborar um plano de trabalho. Sem uma organização, o negócio não vai para frente, tá? Todo projeto precisa ter investigação, que justamente é o que a gente quer ler, né? Imaginem aí, as pessoas que forem pegar o projeto de vocês, elas não conhecem nada da região de vocês. Então, elas vão passar a conhecer a região de vocês através da escrita de vocês. Elas vão conhecer mais sobre a realidade socioeconômica do Estado, e especificamente da sua região, através dos seus olhos, através da sua escrita, através da sua investigação. É por isso que é tão importante que vocês escrevam sobre a região de vocês. Por isso que não foi pedido para vocês falarem, por exemplo, sobre outro estado, né? Falar sobre o painel socioeconômico do Ceará, por exemplo. Não. Nós queremos que vocês investiguem algo que é próprio de vocês, da região de vocês, porque toda região tem algo fantástico que pode ser explorado de uma forma correta, né? Que faça com que a sua região possa crescer economicamente. Então, nada melhor do que estudantes daquela região para realizar uma investigação sobre determinadas temáticas. Então, pessoal, é importante, né, que vocês façam uma investigação. Esse trabalho, pessoal, ele é fantástico porque nós iremos descobrir a região de vocês através dos olhos de vocês. Através da experiência que vocês estão tendo. Eu já fui informada por alguns
professores mediadores que alguns alunos estão fazendo pesquisa de campo. Ao invés de fazer pesquisa na internet, por livros, por jornais, eles estão indo até o local e eles estão fazendo uma pesquisa de campo. Isso aí, pessoal, vocês estão gerando informação. Isso é fantástico, vocês estão gerando informação. Vocês estão indo até a fonte e coletando dados importantes. E depois, com esse monte de dados que vocês recolherem, vocês irão organizar esses dados para transformar esses dados em informações. Então, a gente vai conhecer melhor a região de vocês através dos olhos de vocês. Isso é que é fantástico. É por isso que é importante que você faça uma boa pesquisa, que você organize o seu projeto, que você tenha atenção, né, com o que você vai abordar, com o que você vai escrever. Outro ponto importante é organizar o material. Eu fiz um monte de pesquisa, recolhi várias informações e nem sei por onde começar. Então, a melhor forma de você saber por onde começar é organizar o material. Primeiro ponto, leitura. Leiam. Leiam. Não dá para começar a escrever sobre alguma coisa sem primeiro começar a ler. Leia pelo menos alguma coisa sobre o tema. Eu vou querer pesquisar, eu vou fazer uma pesquisa de campo, por exemplo, sobre a parte do comércio do caju. Mas vai ler um pouco antes para você não chegar cru naquele local que você for fazer sua pesquisa. Entende um pouco como é que acontece esse processo de venda, né, desses produtos que são originados através do caju. Para quando você chegar no local que você for fazer sua pesquisa de campo, você até ter um pouco mais de noção do que você vai perguntar para a pessoa que trabalha com aquilo. Certo? Então, a leitura ela é fundamental. Mesmo se você for fazer uma pesquisa de campo, se você for fazer uma pesquisa através da internet, de jornais, revistas, não importa. A leitura ela é importante para você se apropriar, para você ter uma noção do que você está procurando, na verdade. Viu? Então, organizar o material é extremamente importante. Faça um planejamento do seu trabalho, né? Você precisa conduzir uma pesquisa sobre obras produzidas em sua área e verifique a relevância do que você pretende produzir. Então, eu quero falar sobre a carnaúba, tá? Sobre a carnaúba na minha região. Pois faça leituras sobre projetos, artigos que foram escritos sobre a extração da carnaúba, por exemplo. Leia um pouco sobre o que acontece. Para que serve a carnaúba mesmo? Por que tantas empresas e tantos lugares, né, protegem a carnaúba? Qual é a importância dela? O que normalmente é utilizado? Então, você precisa ler. Você precisa pegar informações. Tá? É nessa etapa que você vai definir, normalmente, o método de pesquisa. Como você vai pesquisar o seu projeto? É aqui que você vai definir isso. Existem dois tipos principais de metodologias. A qualitativa e a quantitativa, que se dividem em várias subcategorias. Elas podem ser pesquisa escolar, acadêmicas, empíricas, exploratórias, experimentais, laboratoriais, teóricas e de campo. Tá? Então, no mundo das pesquisas, que vocês, né, verão cada vez mais aí ao longo da vida de vocês estão iniciando isso, mas essas pesquisas, elas acontecem, tá? Em vários aspectos da nossa vida. Quando vocês terminarem aí o curso técnico, se em algum momento vocês quiserem ingressar, por exemplo, em alguma empresa que você vai precisar implantar algo novo, provavelmente você vai precisar fazer uma pesquisa antes. Você normalmente vai precisar criar um projeto para você implantar um recurso novo dentro de uma empresa. Quando, né, vocês decidirem a área
profissional que vocês querem seguir e quiserem ingressar na universidade, vocês precisarão ter o hábito de fazer esses projetos. É algo comum dentro das universidades. Projetos de pesquisa. Então, esses projetos de pesquisa, eles mudam o estilo. Vai depender do estilo que seja solicitado, tá bom? Alguns vocês irão fazer através de experimentos, outros vocês irão fazer através de pesquisas de campo, outros vocês irão fazer através de uma pesquisa escolar acadêmica. Então, aqui está falando só que existem diversos aspectos e tipos de formas, tá? De fazer uma pesquisa. Siga as normas técnicas e confira os requisitos da sua instituição de ensino. Então, toda vez que você for criar um projeto, independente para qual local você for criar, independente se é um trabalho da escola, independente se é um projeto do curso técnico, independente se for um projeto aí da universidade, futuramente aí para vocês, ele sempre terá um modelo, ele sempre terá uma regra, um padrão que precisa ser seguido. Então, normalmente as pessoas vão te orientar sobre a fonte, que é o estilo de letra, né, o estilo de escrita. Normalmente eles irão te determinar o tamanho daquela fonte, se ela precisa estar em Arial 12, por exemplo, que é a fonte, né, Arial e o tamanho 12, se ela precisa estar justificada, que é o texto todo bem tabulado. Então, existem normas, existem regras para uma escrita. Quando o professor de vocês, né, de produção textual, de produção de texto, quando ele fala que você precisa ter atenção com a margem do parágrafo, com as margens do texto, com o tamanho das letras, com criar, né, escrever textos com letras legíveis, isso é uma padronização, isso é uma regra. Que todo texto, todo parágrafo precisa iniciar com letra maiúscula, por exemplo. Isso é uma padronização, isso é uma regra de um texto. Então, aqui também nós temos, né, padronizações. Normalmente, todos os textos, né, científicos, de projetos, de trabalho, eles seguem um padrão de formatação, que é chamado de ABNT. Essa ABNT aqui, vocês escutarão muito ainda falar sobre ela, tá? Vocês irão escutar muito. Normalmente, os professores de vocês irão falar, olha, eu quero que você escreva o texto no padrão da ABNT. Isso é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o formato que o texto precisa ter. Tanto no espaçamento entre uma linha e outra, né, a fonte, o tamanho, como organizar o texto. Então, normalmente, a maioria dos trabalhos, praticamente todo o trabalho científico que eu escrevi até hoje, todos eles eu precisei escrever no padrão da ABNT. Não importava se fosse no tempo do curso técnico ou no nível superior, todos precisam estar com esse padrão. Tá? Começa a produzir trabalhos com essas normas, ajuda a gente a se organizar melhor, tá bom? A gente vai se atualizando e a gente vai tornando isso natural, tá? A escrita no padrão ABNT acaba se tornando, no caso, natural, tá bom? Outro ponto, pessoal, siga as normas técnicas, né? No caso aqui é necessário que você siga, por exemplo, uma estrutura de características, uma estrutura de padrão de formatação, no caso, os pré-textuais, né? Os textuais e os pós-textuais, tá bom? Use fontes compatíveis com textos longos e mantenha um equilíbrio textual. Normalmente, lá no nosso projeto, foi solicitado que vocês escrevessem um texto na fonte Arial. Tá bom? Arial. Então, quando você escreveu o seu texto, terminei, né? Me livrei, terminei. Não, você vai pegar todo o seu texto, você vai selecionar todo o texto e lá em cima, né, no Word, tem lá o local fonte. Você vai clicar e vai colocar a fonte Arial, certo? A fonte Arial.
tá? Ou também, né, no caso, em outros projetos que também podem ser aceitos pela BNT, a gente pode utilizar também essa fonte Time New Roman, tá? Ou Calibre, que a Calibre é justamente essa fonte que é utilizada, por exemplo, nos slides, tá? Então, como escolher a fonte ideal para o seu trabalho? Bem, você precisa seguir, no caso, as normas da ABNT. Da ABNT, normalmente se utiliza ou Arial ou Times New Roman, tá? São essas duas estruturas, são esses dois formatos de fonte que normalmente a gente utiliza, certo? Outro ponto, pessoal, precisa ter muita atenção com relação ao tópico, tá? Respeitar a estrutura dos tópicos, que já eu vou mostrar para vocês. Simplifique informações com tabelas, quadros e figuras. Quando você, no seu projeto, no seu trabalho, você coloca tabelas, você traz figuras, você está enriquecendo o seu texto. Você está enriquecendo o seu texto com informações diferentes, com informações visuais diferentes, através de figuras, de tabelas. Ao invés de colocar um monte de informação solta, às vezes é melhor que você utilize, por exemplo, uma tabela. Uma tabela que estrutura todas as informações, fica mais fácil de quem está lendo entender. Se o seu tema envolve conceitos complexos, especialmente aqueles que dependem de materiais descritivos e numéricos, você pode, em alguns casos, deve, né, utilizar tabelas, quadros e figuras para facilitar o entendimento do leitor. Mas tome muito cuidado. A escolha entre os três elementos deve ser baseada na informação que você precisa transmitir. Não vai colocar tabela ou figura só para tornar o texto bonito, tá bom? Ele precisa fazer sentido, tá? Ele precisa ser uma estrutura que traga informação, ok? Outro ponto, simplifique essas informações. As tabelas, elas são apresentações de informações numéricas e forma lógica e organizada. Então, imagine aí que você fez a sua pesquisa de campo ou que você fez a sua pesquisa. E lá nessa pesquisa tem várias informações falando, por exemplo, no ano 2000 teve aí a venda de a quantidade X de toneladas de caju, por exemplo, né? Onde no ano 2000 também foi vendido não sei quantos litros de cajuína na região do estado do Piauí. Já em 2005 foi essa quantidade, em 2010 foi essa quantidade, em 2015 foi essa quantidade. Então você tem uma sequência de informações que precisam ser passadas para quem está lendo. Ao invés de você escrever como texto, você pode colocar essas informações de, por exemplo, de percentuais, de estruturas de venda, você pode colocar em uma tabela, tá bom? O texto aceita sim, tabelas e figuras. Se a tabela foi feita por você, ok. Se você coloca uma imagem de um site ou uma imagem que você pegou de uma pesquisa, você só precisa referenciar. Você precisa dizer de onde vem aquela imagem. Fonte do site, né, do município da minha cidade, né? Coloca embaixo o nome da figura e coloca a referência, tá? Então, os professores mediadores, tá? Dê essa orientação para os seus alunos. Eles podem sim utilizar figuras, podem sim utilizar tabelas para enriquecer o texto, porém ter atenção com relação à referência, tá bom? Ok? O conceito de figura corresponde a uma generalização para vários elementos visuais, gráficos, fotográficos, mapas, desenhos, ilustrações e etc. Então, pode ser colocado gráficos, podem ser colocados fotografias, pode ser colocado mapas no seu projeto, pode ser colocado desenhos, ilustrações, pode, tá? Mas lembrando, aqui não é para embelezar não, tá bom? Não é para ficar bonitinho não. Normalmente, em um projeto, a gente não coloca figura para o texto ficar bonito. A gente coloca figuras, gráficos, imagens para trazer uma informação importante. Tá certo?
ok? Então, você pode colocar, sim, figuras no seu projeto, tá? Cite as obras consultadas e dê crédito aos autores. Então, a gente já conversou sobre dar crédito para os autores em outras temáticas, mas na escrita de documentos, porque o que vocês estão fazendo é um projeto, é um documento, tá? Vocês precisam citar de onde é que vem aquela informação. Eu fiz uma pesquisa, né, na minha cidade, eu fiz uma pesquisa, por exemplo, no site da minha cidade, e eu recolhi essa informação de lá. Então, você precisa falar que aquela informação, ou que aquela tabela, ou que aquela imagem vem daquele site, tá bom? Eu hoje trouxe um exemplo de um projeto para vocês, que já eu vou colocar, e aí eu vou explicar para vocês como é que a gente organiza essas estruturas, tá certo? Estou fazendo primeiro aqui a parte geral, né, a parte mais teórica, e daqui a pouco eu trouxe para vocês um projeto já escrito, tá? É um PIBIC, e nós iremos verificar cada estrutura, tá bom? Desse projeto. Então, as citações são a comprovação de que você conduziu uma pesquisa séria, tá? Ou seja, quando você cita, quando você coloca referência no seu projeto, significa que aquela informação é uma informação séria. Você precisa citar as fontes que consultou para elaborar o seu trabalho, ou seja, de forma direta ou indireta. As citações diretas, como é que são as citações diretas? São aquelas que você utiliza o material do autor na íntegra. Então, quando você pega um texto exatamente do jeito que ele foi escrito, sem mudar um ponto, uma vírgula, sem mudar uma palavra, se você pegou aquele texto de um site, de um livro, de uma revista, e colocou aquele parágrafo exatamente do jeito que ele está, você precisa colocar uma citação, tá? Você precisa citar de onde é que está vindo aquele texto. Não foi você que criou, não foi você que produziu aquela informação, então você precisa falar que foi o fulano de tal que escreveu. Normalmente, na regra da BNT, a gente tem um padrão que a gente coloca sempre o sobrenome da pessoa, vírgula, o ano. Por exemplo, se eu fosse fazer uma referência, né, imagine que vocês tivessem pego um texto que era meu. E aí, no caso, normalmente seria assim, ó, Souza, que é o meu sobrenome, tá? Vírgula 2022, por exemplo. Entre parênteses. Então, quando vocês terminassem de escrever o parágrafo que vocês pegaram do meu texto, no final do meu parágrafo, vocês colocariam, abre parênteses, Souza, vírgula 2022, fecha parênteses, tá? Então, isso aqui é uma forma de referenciar, tá bom? Você está citando que quem escreveu aquele texto foi Souza 2022. O ano é o ano da escrita do trabalho. Então, se eu tivesse escrito o texto que vocês pegaram lá no ano de 2015, aí teria Souza 2015, por exemplo. Tá bom? Ok? Então, já eu vou mostrar para vocês um exemplo na prática, tá? As citações indiretas. As citações indiretas são as citações que normalmente a gente utiliza. Tá? São aquelas em que você utiliza suas próprias palavras. Então, imagine, vocês pegaram o meu texto, vocês leram o meu texto, e com as próprias palavras, vocês entenderam aquele texto e vocês vão escrever, fazer tipo um resumo, vão escrever uma informação de acordo com o meu texto, mas com as palavras de vocês. Isso é citação indireta. Da mesma forma, vocês precisam referenciar também, tá? Foi você que escreveu o texto? Foi, mas você pegou aquela informação de outro lugar. Então, como você não foi a fonte de pesquisa, você também cita. E você cita do mesmo jeito que foi citado anteriormente, tá? Todos você precisa fazer a referência à fonte, ok? Cite as obras consultadas, né? Então, olha aqui, ó.
aqui está mostrando um exemplo de como você realiza uma citação. Você coloca o autor e coloca o ano, por exemplo, tá bom? É importante que você siga essa padronização. Outro ponto, prepare uma capa objetiva. A capa do seu trabalho, pessoal, ele é um primeiro ponto de interação com o leitor. Então, o primeiro passo, a primeira parte que o leitor vai ter contato com o seu projeto é justamente a capa. Então, a capa ela precisa estar muito bem organizada, tá? Alguns trabalhos que eu já recebi, né, só para ler, no caso, só para dar alguma orientação, de já eu falo para vocês, tá faltando o nome dos alunos, certo? O nome dos alunos precisa estar no documento. Não só o nome do professor, tá bom? O nome dos dois alunos. Se o aluno fez sozinho, é o nome dele. Se ele fez em dupla, é o nome dos dois. Então, ter atenção, tá? Ela também dá o tom de como será a sua abordagem ao assunto estudado. Por isso, dedique um tempo especial na hora de prepará-la. Normalmente, quando a gente vai iniciar a leitura de um projeto, a gente nunca começa pelo final. A gente começa sempre pelo início. E no início de todo projeto tem uma introdução. E aí a introdução às vezes causa dúvidas, né, para muitas pessoas. Pessoal, a introdução é como se fosse um aperitivo. É como se fosse aquele texto para dar o gostinho para o leitor ficar com a pulga atrás da orelha para saber o que vai ter naquele texto. É um resumo de tudo que será visto, tá bom? De tudo que será visto aí ao longo do projeto, tá certo, pessoal? Então, essa introdução ela é muito importante. Algumas informações são indispensáveis na sua capa. O nome da instituição de ensino, o seu nome, o título do trabalho, tá? A cidade em que o trabalho será apresentada, por exemplo. Tudo isso é de extrema importância, tá? Apresente os dados de identificação do tema do trabalho de forma direta e objetiva. Não fique enrolando muito, não. Seja objetivo para a pessoa saber do que está sendo falado do trabalho. As explicações ficam para a parte de desenvolvimento da pesquisa. Então, na introdução, você vai dar aí uma introdução. O nome já diz, você vai iniciar a conversa, você vai iniciar o texto, você vai focar, falar especificamente sobre o seu tema nas outras etapas, tá bom? Que são os objetivos. Inicie a produção do seu trabalho levando em conta as experiências de cada elemento textual, tá bom? Cada elemento textual tem o seu papel. E aqui nós temos a estrutura. Eu já trouxe para vocês em outras aulas essa estrutura de todo esse projeto, tá bom? Vocês já têm acesso a essas 5 páginas. Esse aqui é o modelo específico que precisa ser seguido para a escrita do projeto de vocês. Existe uma capa inicial com o nome da escola, com o nome do curso. Na segunda capa tem o nome dos alunos, o nome do professor orientador, do professor mediador, o título do seu trabalho. Então, na primeira capa, o título é o geral, Painel Econômico, um retrato da realidade local. Na segunda capa, o título que está sendo falado aí é o título da pesquisa de vocês, tá? Então, de já, a escrita, a elaboração de um título é muito importante, porque é ele que vai dizer, ele que vai demonstrar para o leitor do que vai ser falado aquele projeto, tá bom? E aí existe o sumário. Todo livro, quando você pega um livro, tem um sumário. Os livros de vocês didáticos possuem sumário. Ah, se vocês querem saber onde é que fica o assunto tal, tem lá o nome do assunto e tem a página. Então, fica mais fácil de encontrar as informações de um documento com o sumário. Então, o projeto de vocês também precisa desse sumário, tá bom? E aí, pessoal, o projeto de vocês, ele tem a estrutura de introdução,
que foi como eu conversei com vocês, é uma forma de escrita, onde a introdução é onde você vai fazer com que o leitor entenda um pouco, de uma forma resumida, do que vai ser tratado ao longo do projeto, tá bom? Depois você tem o objetivo geral, que é uma informação mais específica do que a introdução, tá? Você vai falar de um tema como um todo, né? Então, se você vai falar sobre, no caso, a plantação de soja, você vai falar um pouco sobre a plantação de soja, como é que ela funciona, por exemplo, qual é a importância dela. E aí depois tem o objetivo específico. É justamente o que você quer tratar sobre a plantação de soja na sua região. Você já não está falando de uma forma geral sobre a plantação de soja, mas você vai estar falando especificamente da plantação de soja na sua região, tá certo? É um objetivo específico, especificando aquilo que você quer mostrar para o leitor, por exemplo. E aí nós temos a terceira etapa, né, a terceira parte, que é a produção textual. Normalmente é a produção textual. Eu vou fazer uma analogia aqui com vocês. A produção textual, ela é exatamente a função main, né? Lá na linguagem de programação, vocês não estão vendo linguagem C? Linguagem C? Lá, pessoal, o que acontece? Lá na linguagem C, vocês têm a função main, que é a função onde a gente escreve todos os aspectos, né, de um programa. Tudo que um programa vai fazer, ele fica escrito dentro da função main. Aqui no nosso texto, no nosso projeto, tudo que você pesquisar, todas as especificações, tudo que você for escrever no seu projeto, as imagens, tá? As tabelas, tudo você vai colocar, por exemplo, na estrutura da produção textual. A produção textual é o local que exatamente você vai guardar, você vai escrever praticamente todo o corpo do seu projeto. O outro aspecto, pessoal, são as considerações finais. As considerações finais, elas são muito importantes, porque no caso é a sua visão. Diante de toda a pesquisa, diante de todo o estudo que você fez, diante de tudo que você escreveu com seu colega, que você pesquisou, que você fez pesquisa de campo, você vai fazer as suas considerações finais sobre aquele projeto. É como se fosse a finalização. É um resumo, tá? É um resumo que a gente pode falar que ele é um pouco semelhante com a introdução, mas ele é um resumo colocando o seu ponto de vista. Certo? Então, você vai colocar o seu ponto de vista, é uma finalização do projeto, mas com o seu ponto de vista. E aí nós temos uma outra parte que são as referências. As referências, pessoal, é justamente tudo que você pesquisou. Então, eu pesquisei o site tal. Então, eu vou, na referência, eu vou colocar a URL, né, o endereço do site ali. Tá bom? Eu pesquisei nesse livro, então eu vou colocar também o nome desse livro na referência, tá certo? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí a estrutura. E aqui eu trouxe as figuras um pouquinho mais ampliadas para vocês ficarem atentos, tá certo? Ter atenção com relação a essa estrutura, tá? Pessoal, o local que está em vermelho é só para chamar a atenção de vocês, tá bom? Esse texto em vermelho, que tem um monte de X, é só para chamar a atenção de vocês. Mas não pode ter texto vermelho em um projeto, não, tá bom? É tudo preto, tá? Na cor preta. Então, aqui foi colocado vermelho só para chamar a atenção de vocês, certo? Para quando vocês baterem o olho, saberem onde é que precisa ser formatado. Tá? Mas, por favor, não entreguem projetos com essa parte, né? O nome escola é de cor preta e aí o restante do nome da escola vocês colocam em vermelho. Não pode acontecer isso, ok?
E aí, pessoal, essa daqui é a outra capa que eu disse para vocês, que é aqui que é colocado as informações do aluno e dos professores. E esse título aqui é o título que você criou com seu colega, é o título que você vai falar, é especificamente sobre o que você for falar. E aqui, ó, local e data, foi como eu conversei com vocês. Local, Teresina, Piauí, no meu caso. Quem estiver, por exemplo, o pessoal de Juazeiro vai colocar Juazeiro do Piauí, tá? A data é a data da entrega do projeto. 16 de setembro de 2022, tá bom? Então, ter essa atenção também. Aqui nós temos o sumário. Pessoal, o sumário, na verdade, é a última coisa que você faz em um projeto. A última, tá? Então, dando uma dica aí para vocês. O sumário, ele é a última coisa que você faz. Depois que você formatou tudo, depois que você ajeitou todo o seu projeto, todas as imagens estão no seu projeto, tudo, você pode até colocar os tópicos no sumário. Você pode até colocar os tópicos, mas as páginas você só vai conseguir colocar por último, quando você terminar toda a escrita do teu projeto, tá bom? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando eu fui fazer um projeto pela primeira vez que eu precisei escrever um sumário na minha vida, ninguém me falou isso, eu bati cabeça, fiquei igual uma barata tonta, tá bom? Modifiquei o meu sumário milhares de vezes, porque toda vez que eu colocava uma informação nova, a quantidade de páginas mudava. E o texto, o tópico, que antigamente, por exemplo, a introdução, que estava na página 3, passou a ficar na página 4, por exemplo. O objetivo específico, ao invés de estar na página 10, depois da formatação, ficou na página 15. Então, para você não ter esse problema, você cria o seu sumário por último, tá bom? Isso aí ajuda demais. E aqui, pessoal, esse resumo eu já li com vocês em aulas anteriores, já mostrei para vocês em aulas anteriores essa parte, tá bom? Aqui tem um texto explicativo sobre cada um desses aspectos, lembrando que eu quero que vocês tenham bastante atenção. Vou até colocar aqui com outra cor. Fonte Arial ou Times New Roman. Pelo amor de Deus, não venham com outras fontes, tá? Com fontes aí gigantescas, como, por exemplo, aquelas fontes que têm umas letras altamente estilizadas, né? Com A assim, com as letras desse jeito. Pelo amor de Deus, não tragam isso. Porque o professor mediador de vocês não vai conseguir nem ler o projeto, tá? Então, letras ou em Arial ou em Times New Roman. E aí, pessoal, o tamanho da fonte, não vão colocar uma palavra gigantesca e uma palavra pequena, não. Todas as letras precisam estar no mesmo tamanho, 12, tá? E o espaçamento entre as linhas, que é esse espaçamento aqui, ó, é de 1,5, tá bom? Então, respeitar aqui esses aspectos, tá certo? E aí, galerinha, eu vou colocar aqui com vocês a estrutura de um projeto que eu trouxe, tá? Eu vou mostrar para vocês um projeto real escrito por um aluno, para mostrar para vocês como é que é a estrutura, ok? A gente vai analisar esse projeto agora. Para até vocês tomarem como um exemplo, tá? É uma estrutura de um exemplo mesmo, fica mais fácil, tá bom? E a gente vai analisar juntinhos. Esse projeto, ele é um projeto científico, tá? Feito aí pela Universidade Federal do Piauí. E o objetivo dele, turminha, é que ele seja um projeto de pesquisa. Eu posso? Mas não tem problema, não. Eu passo como?
Pronto, tá ótimo assim é ótimo. Que é bom que eu mudo, viu? Então, pessoal, olha aqui, esse projeto, eu vou até colocar aqui do início. Certo? Olha aqui, esse projeto, ele tem uma capa, tá? Ele tem um padrão, tá bom? Ele tem um padrão. Então, essa formatação aqui é desse projeto, ok? E aí, pessoal, ele tem toda uma estrutura. Essa aqui é a estrutura da capa dele. O de vocês tem uma estrutura e esse aqui tem outra estrutura, tá certo? E aí a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse projeto. A temática dele é o seguinte, a temática dele é assim, ó, efetividade do uso do álcool em gel na higienização das mãos no ambiente hospitalar, por exemplo. Tá? Então, o tema desse projeto é esse. Efetividade do uso do álcool em gel na higienização das mãos no ambiente hospitalar. E aí, pessoal, aqui nós temos a introdução. Olha aqui a introdução. A introdução aqui, pessoal, ainda não está falando efetivamente do assunto que vai ser abordado, não, tá? Aqui ele está falando de uma forma geral. Olha aqui, eu vou ler o primeiro parágrafo. Os hospitais são considerados ambientes naturalmente insalubres. Neles são encontrados diversos tipos de micro-organismos, sendo vários deles responsáveis por desencadearem infecções, tá bom? No ambiente hospitalar, os profissionais de saúde convivem e interagem quase que diariamente com pessoas portadoras das mais diversas patologias. Então, percebam a forma da escrita. Ele está conversando, não diretamente sobre o uso do álcool em gel ainda. Ele está fazendo uma introdução sobre o tema. Tá? Ele está tendo uma escrita de uma forma geral, para que a pessoa entenda qual a necessidade do projeto. Aqui, na introdução, ele está falando um pouquinho do problema que existe, certo? Para que as pessoas entendam a importância, tá, daquela temática. Então, infecções relacionadas à assistência à saúde, mais conhecidas como infecções hospitalares, são caracterizadas como infecções que surgem no período da estadia em hospitais e em outros serviços de cuidado à saúde. Então, a gente percebe que ainda não está falando especificamente sobre o álcool em gel, está falando de uma forma bem geral, tá certo? Olha aqui. E aí, pessoal, lá embaixo, na introdução, ele fala, ó, para a higienização de mãos, são usados basicamente 2 métodos. A lavagem com água e sabão e a lavagem com o uso de álcool em gel 70%, por exemplo. Então, aqui ele já está começando a falar um pouco mais sobre a temática, tá? Eu trouxe para vocês esse projeto, não foi para vocês lerem linha por linha, não. Tá bom? Porque vocês podem até falar, professora, mas a palavra está bem pequena. Mas eu quero que vocês vejam a estrutura. Percebam que esse texto, ele está estruturado. Observem a estrutura do parágrafo. Observem que existe um local que as palavras iniciam e que as palavras terminam. Isso aqui se chama tabulação, tá bom? É isso aqui, está definido o tamanho da letra, está definido o tipo da letra, está falando que a letra está centralizada, o texto está centralizado. Olha aqui esse exemplo aqui da referência. Aqui está sendo referenciado, ó, segundo Ferreira, 2007. Então, esse parágrafo aqui, a pessoa que escreveu esse parágrafo, ela pegou essas informações, tá? Essas informações desse Ferreira 2007. Então, ele está referenciando, olha, isso aqui que eu coloquei, quem pesquisou foi o Ferreira 2007, por exemplo. Então, isso aqui é importante, tá? Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês a estrutura de um projeto que tem um objetivo geral. Vamos ler o que é um objetivo geral? Olha aí, o objetivo geral desse projeto é o seguinte: analisar a efetividade do álcool em gel na higienização de mãos de profissionais de saúde e acompanhantes que entrarem em contato
com pacientes nas enfermarias do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, por exemplo. Então, esse aqui é o objetivo geral, tá? Agora, nós temos o objetivo específico. É o que realmente vai ser feito. É o que realmente vai ser escrito sobre o projeto. Primeiro ponto, será testado a ação bactericida do álcool em gel 70%. Vai ser realizado, vai acontecer, né? Vão recolher amostras biológicas embaixo das unhas e da palma da mão da população que estará participando da pesquisa, aplicar um questionário na população participante. Então, aqui você percebe que no objetivo específico está explicando o que será feito no projeto. No caso de vocês, né? Será feita uma pesquisa de campo, iremos analisar a estrutura, por exemplo, a estrutura das rendeiras, nós vamos estudar o processo de extração da carnaúba, nós iremos fazer um questionário com os colaboradores, né, do local que trabalha com esse recurso. Então, aqui, no objetivo específico, você vai descrever o que é que vocês irão fazer para conseguir responder, né? Escrever o projeto de vocês. Nós vamos fazer uma pesquisa de campo, nós vamos fazer uma pesquisa bibliográfica, nós vamos fazer questionários, nós vamos analisar como é que funciona a estrutura socioeconômica daquela região nesse aspecto. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre a cana-de-açúcar, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a extração do mel, de acordo com cada tema. Então, no objetivo específico, você vai descrever o que será feito, especificamente sobre o seu projeto, tá bom? E aí nós temos as metas, que no nosso caso nós não temos essa meta, tá? E aqui, pessoal, nós temos a metodologia. Tá? É o local onde você vai escrever a estrutura do seu projeto, tá bom? Que aí eu já expliquei para vocês. Eu quero agora focar, tem a metodologia de pesquisa, tá? Que é o que vocês possuem, mas eu quero focar lá nas referências. Esse aqui praticamente não tem texto, né? Não tem figuras, no caso. Esse projeto aqui praticamente não tem figuras e nem tabelas. Mas eu quero mostrar para vocês a estrutura das referências, tá? Vou só subindo aqui um pouquinho, porque eu quero focar nas referências para vocês verem a estrutura, tá? Esse projeto aqui tem uma tabela, tá bom? Essa tabela aqui, ela está nesse local porque ela tem informações importantes. Fala aqui o que foi feito em determinado tempo sobre o projeto, tá bom? Já tá chegando aqui nas referências. As referências, pessoal, tá aqui, chegou. Normalmente ela é a última página do projeto, tá bom? É a última página do projeto, são as referências. E vejam aqui, percebam a estrutura dessas referências. Aqui nós temos, pessoal, o nome do escritor, o ano que ele escreveu o projeto e, por exemplo, se você pegou de um livro, se você pegou de uma revista, se você pegou de um site, será demonstrado aqui. Uma referência, entre uma referência e outra, você coloca um espaço, tá bom? Para elas não ficarem todas juntas, coladinhas. Se elas ficarem todas coladas, fica ruim da pessoa identificar onde que a referência começa e onde a referência termina, tá bom? Então, vocês percebem que aqui nesse projeto teve toda uma estrutura de pesquisa. Essa pessoa que usou muitas referências. Vocês vão colocar que vocês utilizarem. Mas é importante que você escreva a sua referência. Tá bom? Ok? Então, pessoal, essa estrutura desse projeto, a formatação, vocês já têm disponível. Tá certo? Ao longo aí dos dias, se vocês tiverem alguma dúvida, conversem comigo. Mas de já, os alunos que não assistiram às 3 últimas aulas, é importante que vocês assistam, tá bom? Tem gente aí que não está entendendo porque não assistiu às principais aulas, falando sobre a importância,
explicando quais são os temas, explicando como é que é feito o projeto. Então é importante que vocês façam, que vocês vejam essas aulas anteriores para vocês entenderem, tudo bem? Qualquer dúvida, você pode pedir para o seu professor mediador entrar em contato comigo também, tá certo? Ok? Pessoal, fiquem com Deus, um forte beijo, um forte abraço e até a próxima aula, galerinha!